boa tarde, tudo bem? Como que você está? Já se inscreveu aqui no nosso canal, o canal oficial do podcast Unifacamp? Então, se inscreva, tá bom? Ajude a fortalecer a semente do conhecimento. Ative o sininho, porque todas as vezes que nós entrarmos aqui no programa, seja ao vivo, seja gravado, você vai ser notificado, você vai ser notificada e vai poder estar juntinho com a gente, fazendo suas perguntas, nos acompanhando aqui no nosso podcast, tá bom? Sempre com um tema bacana, um entrevistado muito bem informado do assunto. E eu queria te falar que nós também temos agora o nosso podcast. Tem o podcast podcast não, falei bobagem. Temos também agora o nosso Instagram. Tem o Instagram, né, oficial da Unifacamp. E agora temos o Instagram do nosso podcast. Postamos os bastidores, orientações dos nossos entrevistados. Tá na tela já para você. Olha aí, @podcast Unifacamp. Segue a gente lá, tá bom? E outra coisa, estamos também nas principais plataformas de áudio. Google Podcasts, Spotify, Deezer. Estamos aí, a informação chega, como eu costumo falar, né? Chega o horário que você quiser, como você quiser, da maneira que você quiser. Enfim, siga a gente nas redes, fortaleça a semente do conhecimento, tá bom? E fique ligado aqui nesse podcast. Se surgir alguma dúvida, se você quiser saber alguma coisa, mande aí nas nossas redes, tá? Que depois o nosso professor especialista vai responder você. Então vamos apresentar o nosso entrevistado. Hoje o tema é bem legal, viu? Eu tô doida para aprender mais desse universo, o universo do mundo dos equinos, os cavalos. Boa tarde, falei certinho, professor Raul? Boa tarde. Boa tarde, Dani. Tudo Falou bom? certinho, dos equinos, né? A matéria que eu dou principalmente é equideocultura. E nos equídeos estão incluídos os asininos, os muares e até as zebras, né? Mas é claro que 95% do curso é sobre os equinos, a espécie equina. Show de bola. Então, vou fazer o seguinte, eu vou apresentar o professor Raul para você, tá bom? Ele é o nosso professor aqui, é do curso de Medicina da Unifacamp. Medicina veterinária. Medicina veterinária. Obrigada, professor. Bem lembrado, Medicina veterinária. Professor Raul Antônio de Moura Silva, médico veterinário, há 30 anos trabalhando com criação de cavalos de esporte. Praticamente eu estava nascendo e o professor já estava lá trabalhando com o universo dos cavalos. Que legal! Pós-graduado em gerenciamento de eventos, ex-superintendente de registro genealógico do cavalo brasileiro de hipismo, ex-superintendente do registro genealógico do cavalo puro sangue lusitano, atual presidente do Conselho Deliberativo da Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Puro Sangue Lusitano. Como eu disse, professor da nossa Unifacamp, aqui do curso de Medicina Veterinária, há 6 semestres, ministrando aula de equideocultura, melhoramento animal e medicina veterinária legal. Acredito que medicina veterinária legal, tudo que diz respeito à legalidade mesmo na função, né? Atuação do médico veterinário junto à justiça. Uma atuação forense. Toda vez que a justiça precisa de uma opinião de qualquer assunto, se for ligado aos animais, o veterinário é acionado nesse caso. Primeiramente, então, professor, já dei boa tarde novamente, né, oficialmente aqui no nosso podcast. Obrigada pela disponibilidade de vir aqui. Gostou dos nossos estúdios? Gostei muito. Como eu te falei, eu tenho alguma experiência em estúdios, né, eu faço leilões. Vamos falar disso. E também agora eu estou com um programinha no YouTube. Mas antes de mais nada, gostei demais das instalações. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite de vocês. Nós que agradecemos. É sempre para mim um prazer colaborar com a Unifacamp e é um orgulho para mim ser professor desta instituição. Obrigada, é um orgulho para a gente ter o senhor aqui com a gente nesse dia para falar desse universo. E me diz uma coisa, antes de nós começarmos, já entrar, se você tiver dúvidas, mande suas dúvidas, tá bom? Nas nossas redes sociais, vai lá no Instagram, no podcast Unifacamp e manda lá, tá bom? No direct. Professor, como surgiu essa sua paixão pela medicina veterinária, pelo mundo dos equinos, dos cavalos? Sempre foi assim desde a adolescência ou não? Nem pensava nessa profissão quando criança, quando adolescente? Não, desde a adolescência, sim. Ah, é? Eu tive a influência do meu irmão mais velho, que apesar de engenheiro, sempre gostou muito de cavalos, né? Uhum. Eu ia com eles nos leilões, eu ia com ele no Jockey Club, ver as corridas, então
desde a adolescência eu gostei muito dos cavalos. Uhum. A curiosidade é que eu sempre gostei mais e trabalho mais diretamente ligado à zootecnia e não à medicina veterinária. A zootecnia é a ciência que estuda e aprende a criar as espécies animais, né? A criar da melhor maneira. Já a veterinária está mais ligada às doenças, né? A medicina dos animais. Então eu sou formado em medicina veterinária pela USP, eu quis ficar em São Paulo, e o curso que tinha em São Paulo, eu sou paulistano e... Não fala porta, gente. Enraizadamente paulistano. Ele fala certinho porta, não é porta. Então, como... eu fiz veterinária e adoro a profissão, tento honrá-la, mas eu gosto de trabalhar com a zootecnia, com o cavalo são. E quando eles ficam doentes, eu chamo um colega. Ah, entendi. Tem a medicina veterinária, ela tem várias ramificações, não é, Sem professor? dúvida. Você matou, porque tem tantas especializações que eu estou numa delas, que é na da criação de cavalos. Depois você tem o especialista em reprodução, o especialista em neonatologia, em potrinhos, o especialista em exames de imagem, né? Você tem, hoje, cada dia surge uma nova especialização dentro da medicina veterinária, acredito que entre todas as profissões. Ah, né? Sim, com certeza. E dentro desse universo, você falou dos potrinhos, já chegou a fazer algum parto de potrinho? Não, as éguas se viram muito bem, em geral, né, normalmente elas parem um único filho, um único produto, e elas costumam se virar bem. É difícil precisar de uma intervenção. Precisa ter um acompanhamento no momento que ela está parindo ali o potrinho? Não precisa. Normalmente elas parem à noite, de madrugada, né? 80% dos partos são à noite. Por quê? A maioria... É uma questão fisiológica da espécie. Mesmo? Elas gostam de parir de noite, difícil parir de dia. Porque vai que dá um negocinho lá e precisa cortar a barriguinha. Mas assim, depende, se a égua já pariu 1, 2 vezes, pode deixar ela solta, mesmo solta no pasto, que ela pare bem. Em geral, os criadores têm um piquete um pouquinho menor, mais próximo da casa de um funcionário, às vezes até com uma câmera, e põe os animais, as éguas que estão para parir ali. É fácil da gente identificar que ela está próxima a parir. Quanto tempo assim ela fica com o potrinho na barriga? A gestação da égua são 11 meses. 11 meses? 11. Nossa, tem que bater certinho. Não necessariamente, né? A natureza ela é muito sábia. Às vezes o potro é muito grande, o próprio peso desse feto adianta o parto um pouquinho, né? Então, até para fins de registro, você falou aí que eu fui superintendente de registro, né? Registrar os animais puros de raça é como um cartório civil humano, né? Tem toda uma forma de controlar para garantir que no documento daquele animal, no certificado de registro, as informações que estejam ali sejam verídicas, né? E geralmente esse animal de registro é um animal que já está ali destinado, por exemplo, a práticas esportivas, é de empresário que tem ali o seu... como que chama mesmo, professor? Onde que usa, né? O aras. Não, o registro é de raças puras. Né? Qualquer raça tem registro. Então vamos ver o manga larga marchador, que é um animal de marcha, de longas caminhadas, de passeio. Ele, né? Ele tem um registro dele. O quarto de milha, que tem múltiplas funções, ele serve para apartar gado, ele serve para corrida, ele serve para outras provas variadas, né? No Nordeste a vaquejada, que é muito popular lá, também tem o seu registro. O cavalo de corrida tem o seu registro. Cada raça pura tem o seu registro. Esse registro nada mais é do que o nome diz, registro. É um documento, um certificado de registro. Ali tem a data de nascimento, o pai, a mãe, a pelagem, a identificação. Igual um dele. humano. Totalmente, igual. É um RG do cavalo. O peso que nasceu. Não, isso não. Nem peso, nem altura. No registro, não. Então... Tudo nós começamos a falar disso por causa da gestação, né? Por causa da gestação, verdade. Então esse registro, para garantir que as informações sejam verdades, primeiro eu vou exigir que o criador comunique a cobertura. Então tem um prazo para ele comunicar. Ele vai falar assim, a égua maricota foi coberta pelo garanhão Janjão em 10 de abril. Ok, eu anoto isso aí. Depois, a hora que nascer, eu vou fazer a conta. O esperado é que dê 11 meses, 340 dias. Quase um ano? Nossa. Mas varia por raça para raça, mas em geral, entre 310 dias e 365, ou seja, um mês a menos e um mês a mais,
o registro vai considerar ok, vai considerar natural. Mas e se der mais do que 2 meses? Houve algum engano, porque a natureza não erra, né? Então aí eu vou falar, opa, esse potro nasceu, alguma coisa aconteceu aqui. Ou não é a mãe, ou não é o pai, ou a comunicação foi feita errada. Então são as maneiras que a própria natureza oferece de a gente controlar o serviço de registro. Imagino que essa égua de puro sangue, ela deva ter cuidados especiais aí durante a sua gestação, até mesmo com a sua alimentação. Em geral, o animal de raça, ele tem, né, todos esses cuidados. Na gestação, especialmente as vacinas durante a gestação, né? É claro que a gente separa aqui as éguas que estão prenhas num lote, as éguas vazias no outro, para evitar ciúmes, alguma coisa assim. É mesmo. E a alimentação sempre, né? A alimentação sempre é especializada. Eu estava lendo algo sobre que a gente às vezes está acostumado a falar, médico veterinário cuida apenas dos cães, dos gatos, mas não, é um universo enorme, né, que vocês cuidam, que vocês amparam, tem as aves, né, tem os equinos. Eu estava lendo algo sobre, abre aspas, que os cavalos, eles são mais inteligentes que os cães, porque eles podem ouvir a voz humana melhor do que os cães, devido à sua peculiar capacidade de audição. Fecha aspas. Prossegue. O cavalo consegue ouvir melhor o som humano do que os cães? Porque a gente acha que só os cachorros são inteligentes, né? Essas são perguntas difíceis de responder, né? Eu tenho certeza que os dois têm uma audição boa, excelente, né? Ambos, né? Até pelo formato das orelhas, né, Dani? A concha acústica, aquilo funciona também como um captador do som, né? Entendi. Por isso que até no cachorro, para fazer uma correlação assim, apenas ilustrativa, hoje é proibido cortar as orelhas dos cães, né? E era comum esses cães pitbull, né? de briga, cortava para quê? Para que o outro cachorro não agarrasse ele por ali, né? Então a gente sabe que este corte de orelha atrapalha um pouco a audição. Não é que diminui ou que diminui drasticamente, mas diminui. Até quando você vê um cachorro que você chama ele dá uma levantadinha nas orelhas, ele montou a concha acústica dele. O cavalo é a mesma coisa, aquele movimento assim das orelhas, ó. Um cavalo que está atento no ambiente, ele está mexendo a orelha. Se ele vê alguma coisa lá que interessa, ele põe as orelhinhas para frente. Então, eu não sei se ele escuta melhor do mas que são o cão, inteligentes, né? mas escutam bem e são inteligentes. Os cavalos são muito inteligentes. É claro que o cachorro, quando você convive com o cachorro o dia inteiro, né, você tem uma interação com ele que você extrai toda a inteligência dele. E o cavalo a gente convive, em geral, poucas horas por dia, né? Mas o cavalo está prontíssimo para aprender muitas coisas. Inclusive abrir a própria cocheira. É mesmo? Sem dúvida. A maioria das cocheiras dos cavalos tem um grampinho assim, para evitar que ele aprenda. Ele tem muito tempo, né? Então ele vai aprendendo as coisas. Olha, aí você vai lá de noite, lá, não sabe que o cavalo abriu. Aí o cavalo não tá lá, você fala, meu Deus, o espírito veio aqui e abriu a cocheira do cavalo. Se torna perigoso, né? Porque tem às vezes ele pode ir no reservatório de ração e comer demais, né? O cavalo, ele é guloso. Então a gente tem que tomar cuidado, pode dar consequências. Vai lá e encontra outro animal, briga. Existe cavalo obeso? Olha, eu nunca vi. Existe. Existe magro, existe obeso. Os magrinhos já vi, assim, os que andam, né? Porque veja só, Dani, a gente tem certeza que a gente vai falar daqui um pouco de bem-estar animal, e de respeito aos animais. Mas é assim, o cavalo que é mantido em cocheira, a gente sempre tenta deixar o cavalo o mais tempo em liberdade possível, porque isso é próximo da natureza dele. Mas nem sempre isso é possível, né? Por exemplo, um cavalo que vive numa hípica, ele vai ficar pouco tempo livre. É da cocheira para a pista de treinamento, da pista de treinamento para a cocheira. E aí ele não tem muito o que fazer. Então, se der comida, ele come, né? Então, não é assim que o cavalo vai ter um senso. Mesmo um cachorro. Se dá bastante comida para o cachorro, ele come bastante, ele fica gordo, né? Quantos cães gordos a gente vê por aí? Muitos. E o cavalo é a mesma coisa. Se você der bastante comida para ele, ele come bastante e engorda. E, professor, a visão do cavalo, como que ela é, assim, a cunho de curiosidade? Ele enxerga preto e branco, binocular, direto para frente? Ele enxerga praticamente 360 graus, né? Ele enxerga, assim, até a garupa dele, ele vê bem. Quando você chega perto dele por trás, ele já está te vendo, né? Ele presta atenção e ele vê cores, sim, né?
Até nos obstáculos de salto, você vê que eles são coloridos. Aquilo é inclusive para facilitar ele a identificar o obstáculo quando ele salta. Incrível. Se você quiser dificultar um pouco para ele, você põe uma vara só branca ou uma vara de madeira crua, né? Fica mais difícil para ele enxergar. Tudo pensado então, né, professor? Tudo muito pensado para os cuidados do cavalo. E uma curiosidade, até o nosso diretor falou aqui para mim, assim como os cães, alguns podem ser brincalhões também? Muito, muito brincalhões, né? É claro que a gente tem que tomar cuidado com uma brincadeira de um animal que tem 500 quilos e 4 pernas, né? Eita. Uma brincadeira dele assim, uma focinhada que ele te der, pode te jogar longe, né? Mas tem muito. O cavalo gosta de brincar com bola, no pasto, tem muitos vídeos na internet. O cavalo brincando com algum objeto que ele morde, joga para cima. Com a gente também, às vezes até de beliscar, né? De beliscar. Por quê? Porque entre eles se coçam, eles se beliscam. Não morde, não. Pode morder. Pode morder. Aí já são desvios de comportamento quase sempre causados pelo aquela pecinha chamada ser humano, né? Quase sempre. Mas eles gostam de brincar. Agora mesmo, há 2 meses atrás, eu estive num pasto aí no norte do Paraná, que tinha bastante potro, tinha uns 30 potros. Ai, meu Deus. E nós ficamos andando e eles vêm atrás da gente, naturalmente, né? E de repente eu, tomei uma beliscada aqui na minha espada, aqui atrás do ombro aqui, né? E o senhor é alto, hein? É. Gente, o professor, ele é alto. Assim, era um potrinho de 1 ano de idade. Olha. Certamente não foi por maldade, mas ele veio brincar comigo e me deu uma beliscada. Dói pra burro. Que legal. Professor, os cavalos puro sangue, que são conhecidos por sua beleza, né? Velocidade, elegância. Como que é como funciona, na verdade, os cuidados com esse cavalo, né? Seja ali no aras, né? Ou ali onde ele estiver. Como que funcionam esses cuidados? Principalmente os cuidados psicológicos com esse cavalo, para ele não ser submetido a estresse, né? Porque estudando sobre, eu vi que os cavalos submetidos a estresse, eles, se forem cavalos de competições, eles podem até regredir no rendimento deles. Serem afetados em suas performances. Isso! Né? Sem dúvida. Dani, na natureza, ou seja, na evolução natural dos animais, o cavalo ele é gregário, ou seja, ele anda em manadas, né? Ele é social e ele sempre foi presa também, ele nunca foi predador, né? Dividindo grosseiramente os animais em presa e predador, ou seja, o carnívoro, o tigre, caça a zebra, caça o antílope, caça o que passar na frente. O jacaré, a mesma coisa. E o cavalo, os cervos, tal, eles são presas. Por serem presas, eles estão sempre atentos a alguma coisa. Por isso, quando você chega perto de um cavalo sem ele estar esperando, na porta de uma cocheira, por exemplo, ele assusta lá dentro. Porque isso é uma característica dele, de ser presa. Então a gente tenta, quando a gente mantém o cavalo muito preso, a gente tenta manter uma janelinha entre uma cocheira e a outra, para que ele veja o vizinho, cheire o vizinho. A gente tenta, sempre que possível, soltar ele um pouco, nem que seja num piquete que não tem grama, um cercadinho, onde ele possa se movimentar com mais liberdade, né? E é claro, se possível, manter ele pelo menos metade do dia solto. Há muitos não é precursores, mas há muitas pessoas que preconizam deixar o cavalo sempre solto em piquete. Aí quando você vai montar, você vai lá, pega ele no piquete, dá uma escovada e monta. Esse, assim, sem dúvida, é o ideal para a mente do cavalo. Mas isso é quase impossível quando você fala em cavalo de esporte, né? Também é impossível se você gosta de montar o seu cavalo brilhando e bonito e desfilar com ele. Porque se você manter ele na cocheira e você tem alguém, você mesmo ou alguém, que todo dia passa uma escova nele, uma rasqueadeira que a gente chama, que é uma escova mais grosseira, para tirar todo o pelo morto, escova, quando você vai montar, o bicho está brilhando, o pelo está parecendo uma seda. Se você mantém ele solto, ele vai ficar mais feliz. Vai se sujar, né? O rabo está embaralhado, a crina também, né? Não que isso seja importante, Dani, mas a gente tem que entender também os anseios do ser humano, né?
é muito, muito interessante falar na liberdade e na natureza para os animais, né? Mas eles já perderam isso há muito tempo. Nós domesticamos os animais e colocamos eles a nosso serviço. O que não quer dizer que o serviço seja cruel ou seja escravagista, nada disso. Eles são os nossos serviços. Sem querer falar demais, eu posso te dizer o que é na Europa. Na Europa, o europeu ele tem o cavalo no sangue. Por que ele tem cavalo no sangue? Cavalo no sangue? Ele ama cavalo. Ah, o europeu. O europeu Você sabe que tanto os alemães montam a cavalo quanto jogam tênis. Eita. Você vê como é enraizado na cultura europeia o cavalo. E por quê? Porque do desenvolvimento, a gente, né, sem falar do Oriente, do chinês, né, falando na cultura europeia, que é a nossa cultura mais próxima do nosso saber, do nosso conhecimento, do nosso estudo, foi se desenvolvendo lá a sociedade na Europa, né? Chegou uma hora que o cavalo passou a ser a força de trabalho. Então, em vez do cara arar a terra sozinho, o cavalo arava para ele. Certo. Ele começou a produzir 10 vezes mais alimento. Dali a pouco, o cavalo foi o meio de transporte dele. Ele demorava 2 dias andando para ir até o povoado vizinho, agora de cavalo ele ia em 2 horas. Depois, o cavalo foi arma de guerra. Verdade. Quem tinha cavalaria vencia as guerras. Então, a sociedade europeia, a sociedade humana da Europa e também da Ásia. Se você for ver China, Japão, tem tudo cavalo. Samurais andavam a cavalo. Arqueiros a cavalo. A gente vê muito isso nos filmes, né? Nas séries. O cavalo está presente na Rússia, Mongólia, tudo, né? Nossa. Então, assim, o cavalo fez parte da sociedade. Ele é enraizado na sociedade. Então, hoje existe esse movimento que quer naturalizá-los cada vez mais, mas não é fácil por causa disso. Você precisa de espaço, você precisa manter um cavalo solto, né? Você precisa de tempo, né, para cuidar deste animal. Recursos. Sem dúvida, sempre, isso sempre. Mas no esporte, por exemplo, se você quiser um cavalo para o esporte, vai ser difícil você manter ele solto, né? Ele precisa treinar, ele precisa ter uma rotina. Ele é um atleta como qualquer outro, né? Seria mais ou menos que um atleta que quer ser especializado em 100 metros rasos, passasse a vida na praia. Na praia, eu digo na praia mesmo, deitado tomando sol, né? Não ia ter resultado. Professor, existe alguma raça de cavalo nativa brasileira, assim? Não, na verdade, nativa brasileira não. Tem raças brasileiras de puro sangue. São originadas de outras raças que foram introduzidas no Brasil. Ah, tá. Sim. 100% brasileira, então, não vai ter. É difícil. Não, tem assim muito brasileiras, como o pantaneiro, por exemplo, do cavalo do Pantanal, né? O cavalo marajoara, da ilha de Marajó, né? Esses são cavalos que há muito tempo lá eles já estão sem infusão de outro sangue, sem se misturar com nada, então eles são bem brasileiros. Assim como tem um pôneizinho que chama piquira. Piquira. Piquira é bem brasileiro, mas até o piquira tem lá um pouquinho do sangue do Shetland Pony, da Inglaterra, e um monte de outras coisas. Entendido. Quem quer trabalhar neste universo, né? Quem quer seguir para essa área veterinária, o que precisa ter em mente, primeiramente? Assim, tem alguma orientação? Você quer trabalhar com equino? Primeiro, acima de tudo. Óbvio, deve amar, né? Eu acredito que deve gostar, dúvida. né? Você Mas tem alguma orientação? Vou tomar até uma água aqui, que o papo tá bom, né, professor? O papo tá bom, hein, gente? Eu tô gostando muito. Bom. Falar de cavalos eu tô aprendendo bom. muito aqui. É que é vasto, né? Então, mas, gente, vamos aproveitar bem o nosso tempo. Dani, como eu dou aula, você falou da vastidão da medicina veterinária. Eu dou uma matéria que eu dou de primeiro semestre, chama Introdução à Medicina Veterinária, que tenta localizar o aluno na grandeza da medicina veterinária. Ou seja, ele não precisa ser apenas clínico de pets, de cães e gatos, como a sociedade vê o médico veterinário, tá certo? Certo. Imagina que você pensa em veterinária, você pensa logo nos pets, a clínica de cães e gatos. Hoje tem tanta coisa de animais silvestres que hoje você já vê muitos alunos falando que querem trabalhar com pets e silvestres. Então eu já colocaria os animais silvestres como segundo no ranking da pretensão dos alunos, né? Mas o veterinário pode trabalhar com animais de produção, que eu chamo o quê de animais de produção? Eu e todo mundo chama. Porco, frango, ave, poedeiras de ovos, né?
boi, gado de leite e gado de corte. Isso são animais de produção, né? O veterinário tem que estar presente. Com cavalos, que é um misto de produção com pet, né? O cavalo está no meio termo entre esses dois. E depois pode trabalhar com produtos de origem animal, alimentação, pode trabalhar com indústria farmacêutica, indústria nutricional, de rações. Nossa, muitas... E até mesmo, por que não, com pesquisa, com docência. Né? Então, nesta matéria, eu tento lembrá-los, né, da variedade, da vastidão das possibilidades com a veterinária. E até, por que não, na carreira militar, já que você encontra cães e cachorros, tanto na polícia militar como no exército. É verdade. Então eu tenho colegas meus, como você observou que quando eu comecei você estava nascendo, muitos colegas meus já se aposentaram, alguns deles como capitães da Força Pública, da PM, todos os veterinários, até pouco tempo atrás, agora começaram a se aposentar, todos os veterinários do Canil e do Regimento de Cavalaria, da Polícia Militar de São Paulo, todos os meus colegas. Que legal. Um abraço a todos eles, então, né? Ah, legal. Um abraço a todos vocês. Ótimas pessoas, servidores mesmo. Um abraço a todos os servidores públicos, né? Vocês que trabalham com muita... Como que é a palavra? Com dedicação, pode ser, com muita dedicação, né? Sim, não só assim para nós brasileiros, mas principalmente para os animais, para os equinos, que aqui no caso estamos falando dos cavalos. Professor, quem quer trabalhar com cavalo? Boa, bem lembrado. Como qualquer coisa, esta vastidão, Dani, obriga a faculdade a oferecer uma formação generalista e básica. É claro que você tem matérias específicas, cirurgia de pequenos, clínica de grandes, você tem essas especificações. Mas pode falar um pouquinho mais pertinho. Mas mesmo assim, para um curso de 5 anos, né, 9, 10 semestres, é pouco pela vastidão da veterinária. Então se ilude quem acha que vai sair da faculdade pronto para trabalhar em qualquer área. Vai estar pronto sim para assumir uma cadeira na clínica de pequenos e fazer consultas, claro, sempre com a ajuda de um veterinário mais experiente. Mas para essas coisas mais específicas, por exemplo, eu tenho colegas, eu brinco com meus alunos que eu tenho amigos e colegas em todas as áreas imagináveis. Eu tenho um colega meu, o Milton, que é especialista em baleia, um dos maiores especialistas de baleia do Brasil. E como ele foi especialista em baleia? Ele saiu da faculdade de especialista em baleia? É claro que não. Na faculdade acho que ele não viu nada de baleia, mas ele se dedicou, ele foi procurar sociedades científicas, cursos científicos disso, ele foi se juntar a algumas pessoas. Essa semana mesmo, tem uma aluna me mandou uma foto, um filminho, bem cedo, de um cavalo galopando na raia do Jockey Club. Isso me deixou muito feliz, porque essa aluna já há 1 ano e meio que me fala, quero trabalhar com cavalos, me ajuda. Eu falo assim, posso te ajudar pouco, você pode se ajudar mais. Você tem que botar as caras, tem que contactar as pessoas, se oferecer para fazer um estágio, pedir um estágio. Não é fácil, porque são muitos alunos e poucos especialistas, vamos dizer assim, né? Gente que já tem... E ela me mandou um vídeo, falou assim, professor, estou fazendo estágio no Jockey Club. Que alegria, né? Para o professor, eu imagino que é super uma alegria. Grande satisfação. Falei assim, parabéns por você batalhar pelo seu próprio sonho. Então é assim, a faculdade oferece tudo o que ela pode, e oferece bastante. Mas se encontrar e se realizar, cabe a cada aluno buscar. Claro, com ajuda. Com ajuda. Conversa com um, pede uma indicação de outro, né? Vai indo. Mas é no batalho mesmo. Nós havíamos comentado aqui, pessoal, nos bastidores, antes de entrarmos aqui no nosso programa. Esse programa é um programa gravado, tá bom? O professor veio aqui, nós estamos em período de férias, mas se você tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, não tem problema. Pode ser aqui pelo YouTube, no chat do YouTube, ou pode ser nas nossas redes. Podcast Unifacamp, manda lá que depois a gente encaminha pro professor e aí ele pode tirar a sua dúvida, tá bom? Terei prazer em responder dúvidas e curiosidades. Que legal, obrigada, professor. E nós havíamos comentado aqui nos bastidores, o professor já teve cavalos, né? Não só trabalha com isso, mas também já teve.
É trabalhoso ter cavalo, né, professor? Mas assim, quem quer ter? Pessoal, não é assim, eu quero ter um cavalo. Não, você precisa ter um espaço, você precisa ter o cash, né, professor? Precisa. Porque conta pra gente, não nos esconda nada. Quanto que é pra manter um cavalo? Não necessariamente um cavalo de jockey, né, pra competir, que imagino que é mais caro. Um cavalo de competição ou não? Não, mais ou menos a mesma coisa. Ah, é? O que é o cavalo caro para manter? Qual dos cavalos é o mais caro para ser mantido? O cavalo que precisa ser mantido, que a gente chama de trato, ou seja, receber comida, receber vermífugo, ferradura, o trato básico. E o cavalo que precisa ser treinado também. Porque assim, Dani, existem, claro, os cavalos que já estão maduros, são de boa índole, são cavalos mansinhos. Esse cavalo é capaz dele ficar a semana toda de folga e no fim de semana, quando o dono do sítio, a filha do dono, o filho do sítio vai lá, passar uma corda nele, selar e montar. Existem esses cavalos. Certo. Mas existem outros cavalos mais jovens, de mais sangue. Quando você fala de o puro sangue, né? Puro sangue. São os cavalos de raça, o que tem raça. Esses cavalos, eles precisam ter uma rotina de treinamento. Obrigado. Eles precisam ter uma rotina de treinamento, porque senão você chega lá no final de semana para montá-lo, como ele já tem sangue, ele já tem brio, valentia, você não consegue montá-lo, porque ele está muito quente, ele está com muita energia, né? Dá para entender mais ou menos? Ah, entendi. Eu não chego lá e já vou montando no cavalo, não. Exato. Não, porque ele está cheio de energia, ele vai querer correr. Você não sei se você quer correr com ele de cara. Professor, assim. Como que faz para perder medo de cavalo? Eu tenho medo de insistência. sentar no cavalo, sabe? Assim. Sei. Muita gente tem. De cair, não sei. Né? Tem gente que tem síndrome do pânico em cima do cavalo. E a gente tem todo um trabalho extenso daí. Mas então é assim, Dani, quando você precisa manter o cavalo num lugar que não é seu, ou seja, o dono desse lugar dá para ele feno, dá para ele a ração, dá para ele o vermífugo, dá para ele a ferradura, mantém ele escovado, bonito, alguém trata dele. Tipo, eu aluguei esse lugar, é isso? Exato, é uma pensão. Uma pensão. É uma pensão. Aqui no interior a gente chama de cocheira. Cocheira. Cadê seu cavalo? Tá na cocheira do Zeca, certo? Então você tem esse custo, e se esse cavalo exigir que alguém monte ele, trabalhe ele todo dia, às vezes não precisa ser montado, pode ser numa guia, fazendo um exercício só, justamente para gastar energia. Se você quiser, vai variar muito isso daí. Eu pago esse profissional que vai sair com esse cavalo. Aí a gente vai chamar de trato e treino. Então vou pagar trato e treino. Por baixo, assim, R$ 1.200 por mês. Por baixo. Você veja, o cavalo come bastante. Só do trato e treino? Só do trato e treino, basicamente, poucas coisas vão sair fora disso, né? Se você vai, sei lá, para uma prova de 3 tambores, por exemplo, a inscrição, é o caminhão, a diária do tratador. Né? E para as cocheiras eu também pago a parte, né? Esse aluguel aí de pagar o cavalo. Não, esse trato e treino, o trato já inclui a cocheira. E nesse sistema que eu estou falando, já é mais ou menos encocheirado, ele tem direito à cocheira o dia todo. Aí você tem outros esquemas, você tem solto no piquete, que naturalmente vai barateando. Ah, é? Mas é o que eu te falei, depende do Qual seu... mais caro, assim, para eu manter? Assim, quanto que eu vou pagar numa hípica na cidade de São Paulo, Clube Hípico de Santo Amaro ou Sociedade Hípica Paulista, você vai gastar no mínimo R$5.000 por mês, por animal. Tem gente que tem 3, 4. Olha, tem que ter cash. Tem que ter bala para gastar o cavalo. Mas veja, isso não é o indispensável, ou seja, não é a rotina. Você tem cavalos muito mais simples, cavalo de quem passeia, o cara que tem o cavalo no próprio sítio. Aí vai gastar R$300, R$400 por mês. Depende do que você quer com o seu animal, né? Das finalidades, enfim. Um cavalo, eu estava até lendo aqui que eu fiz falei, ai meu Deus, o professor, né, sabe tudo de cavalo, deixa eu estudar alguma coisa sobre o cavalo, né? Nós falamos aqui do cuidado. É muito legal, porque você vai buscar esta informação na mídia, né, no que é oferecido para o público, e nem sempre ela nem sempre ela é baseada em alguma coisa, né? Então é legal que você tenha procurado alguma coisa para me perguntar, que a gente pode discutir. Isso é muito bom, né? Como a história de escuta melhor com o cachorro. Sei lá, se escuta, vamos fazer um teste depois. Você vê só, eu li isso, falei, vou perguntar pro professor. A gente não sabe, mas que ele escuta bem. Ele escuta, o professor já explicou aqui, você que perdeu o nosso podcast, tá chegando agora. Ó,
o professor explicou sobre a orelhinha do cavalo, assim como ele estava falando do cachorro, que é uma também, claro, concha, né, sem professor? dúvida. Aquilo é como um radar. E aí a acústica é muito boa, até para nós, quando vamos falar ou Sim. quando vamos cantar, a gente Como faz é isso que é? aqui, ó. Quando eu vou cantar, eu faço isso aqui, ó. Escuta acústica é totalmente diferente. Sim. Nossa, faz todo sentido, né? Você vê uma coisa assim que a gente às vezes nem para pra pensar. Você vê tudo, né? E a gente tá aqui conversando sobre o universo dos equinos, né? Dos cavalos. Você que perdeu o início da conversa, não se preocupe, o podcast vai ficar aqui na íntegra no YouTube para você, tá bom? E também nas principais plataformas de áudio. Google Podcasts, Deezer, Spotify. A informação chega, né, professor? Você vê? A informação chega no horário que você quer, como você Sim. quer, da maneira. Não tem desculpa. Não tem desculpa, gente. E aí nós falamos sobre os cuidados, né, com os cavalos, as questões alimentar, né, os cuidados diários mesmo do cavalo. O professor deu até uma luz aqui pra gente quanto a manter, né, financeiramente, quanto que sairia isso, né, manter um cavalo. Agora vamos falar um pouquinho desses treinamentos especializados para esportes, competições. Esses treinadores, eles utilizam técnicas de treinamento, muitos reforços, imagino eu, positivos para tentar ajudar este animal. Como que é a rotina deste treinador? Você é treinador também, professor? Não sou treinador, mas acompanha, eu né? já acompanhei muitos anos de treinamento, inclusive traduzindo treinadores estrangeiros para alunos brasileiros, né? Ah, é? Então, de qual língua? De inglês sempre. Inglês. Mesmo os professores sendo alemães, a maioria que eu trabalhei, eles falavam inglês comigo e eu traduzia para o português, porque alemão não falo. A única língua que eu falo fora o português é inglês. Mas é assim, Dani, eu trabalho numa vertente de alta especialização do cavalo. Então, vamos dizer, eu trabalho lá com 5% da população de cavalos, né? Então, a utilização que eu vivo, que é no esporte, ela tem um rigor. O cavalo é um atleta. Certo. E como atleta, o desempenho do atleta depende do treinamento, né? Quantas vezes nós já ouvimos falar que o atleta humano, ele se sacrifica, né? Ele se sacrifica. Ele tem dieta específica, ele tem a rotina. Mesmo o nadador passa quantas horas por dia dentro da piscina, né? E o cavalo é a mesma coisa. Não que ele tenha que se sacrificar, mas o cavalo, principalmente, ele expressa satisfação ou descontentamento. E a gente consegue perceber isso na linguagem do animal? Qualquer animal quando a gente consegue perceber. Claro. Quando ele está... Existem todos os sinais exatos, né? Um cavalo, assim, que acende a luz amarela, cuidado, certo. É que ele põe as orelhas para trás assim, ó. Ele põe as duas orelhas para trás, ele não está contente. Pode ser que ele te ataque, porque alguma coisa está incomodando ele. Certo. Né? Então tem todos os sinais. Mesmo a postura corporal, posição da cauda. O jeito de olhar. Se aparece o branco do olho dele, né? Também é um sinal de que ele não está contente, né? Então a gente sente. E não só isso. Né? Você sente, assim, eu vou falar uma coisa um pouco mais esotérica não, um pouco mais emocional, é que você sente no ar do cavalo um prazer. Você perguntou se o cavalo brinca, ele chega para você, ele te procura. Mesmo o cabresto, né? Muitas, a gente vê direto isso, o cara segura o cabresto assim, o cavalo vem e enfia a cabeça dentro do cabresto, né? Coisa que se ele não gostasse disso, ele não faria nunca. Então a gente treina eles e a gente vai sentindo. Existe overtraining? Existe. Se você estressar e exigir demais um cavalo... Que não está preparado para aquilo, né? Algumas raças, eles são muito dedicados. Eles querem. Você pede, ele quer te oferecer. E se você abusa, ele continua tentando. E muitas vezes ele pode ter um problema metabólico, um desarranjo metabólico e ter doenças sérias que muitas vezes levam até a morte. Nossa, sério que são decorrentes de overtraining, de um treino intenso, exagerado, né? Tem que ser muito profissional o negócio. Principalmente se você quiser atingir, como é que eles chamam isso? Alto desempenho. Alta performance? O alto desempenho. Existe, né? Até para bolsas do Ministério do Esporte e tal, é tudo alto desempenho. É praticar um esporte tentando buscar o máximo dele. A pessoa que trabalha com isso,
adestrando esses animais, precisa ser um veterinário, não necessariamente? Não. Na verdade, no Brasil, né, infelizmente, a gente começa a falar de Brasil, em que muita gente é treinador porque aprendeu, começou, né? Veja, eu não quero ser preconceituoso de maneira nenhuma, mas eu quero discutir abertamente problemas aqui. Muitas vezes o cara começou como auxiliar geral, entenda-se, limpando as cocheiras, e depois de 2 anos vendo treinador, ele acha que ele já pode ser treinador. Quando envolve muito mais do que técnicas de treinamento, envolve conhecer o animal, tá certo? Para conhecer tem que estudar. E para estudar... Então você não precisa ser veterinário, mas você precisa fazer cursos a respeito. Tem um monte de cursos aí. A maioria deles estão sob um grupo chamado Horsemanship, legal, que é um encantador de cavalos, né? Horsemanship? Horsemanship. Ship é um termo assim coletivo, né? Horseman, ou seja, o exercício do homem do cavalo ou da mulher, né? Por sinal, as mulheres estão muito mais profissionais no cavalo do que os homens. É mesmo? Como Veterinário, amazonas, treinadoras, tratadoras, inclusive. Aqui, como o Brasil tem o seu lado pobre, né? A maioria, mas eu vejo um monte de tratadoras mulheres. E você vai para a Europa, Estados Unidos, é só as mocinhas que estão trabalhando com os cavalos. Porque elas são mais delicadas, elas são mais carinhosas e o cavalo agradece. Precisa dessa delicadeza com o trato Tudo para trabalhar com animal, Dani, né? Primeira coisa, assim, você vê num aras o cara que dá um chute no cavalo, é rua na hora, né? Tem que ser rua na hora, porque esse cavalo vai ser um cavalo estressado. E outra, você não trata assim um animal, na base do chute. Ele vai entender que o homem maltrata ele. Então é aquele cara que chutou, mas você que vai ali daqui a pouco, para ele é a mesma coisa, né? Eu fiz uma questão numa prova esse semestre, justamente sobre a problemática na matéria medicina veterinária legal, da problemática da galinha que bota ovo, que é mantida numa gaiola, 6 galinhas numa gaiola de 50 centímetros, né? Elas se rodam assim para comer. E eu pedi para fazer uns comentários, né? E um dos alunos, brilhante aluno que eu tenho, ele escreveu assim: enquanto o homem maltratar os animais, haverá guerra, disse o filósofo, não me lembro qual o nome, né? E essa ideia realmente que a gente tenta passar, né? Quem maltrata os animais é capaz de tudo, né? Tem a mente fraca, tem a formação moral fraca, né? Então no cavalo é a mesma coisa. Só que o cavalo é inteligente e ele é permissivo, ou seja, ele aceita muita coisa. Se eu fosse um cavalo com 500 quilos e 4 pernas, dificilmente alguém ia montar nas minhas costas, a não ser que me conquistasse, né? Com muito carinho, né? E é isso que é importante para o cavalo. E as carroças, professor? Eu fico com um pouco de dó do cavalo. Eu sei que ele é de grande porte. É claro que a carroça que você está imaginando, imagino eu, é a carroça cheia de material reciclável, subindo a ladeira, o cavalo que anda 10 horas por dia puxando a carroça. Ou às vezes uma caixa de som gigantesca que eu já vi, sabe? Não, pode ser eu olho também pro cavalo e falo, meu Deus, será... Mas às vezes esse aí já está melhor tratado, eu acho, esse cavalo. Porque um dos esportes internacionais é driving, chama driving, que é a trelagem em português. A trelagem. Com um cavalo, com 2, com 4, até com mais. Esses cavalos são atletas como qualquer outros, né? Puxar a carroça para eles é de roda, né? Se bem que você tem os cavalos de tração, você já viu aqueles cavalos pesadões, bem pesadões, redondos? Tem francês, tem italiano, tem belga. Já vi, mas eu acho que eu vi, não pessoalmente, assim, mas esses puxa tronco de árvore, né? Eles fazem são parrudão, pesado, né? Mas eles são feitos para isso, né? Tipo como se fossem os cavalos do CrossFit. Os cavalos que aguentam, né? Que aguentam o baque e tal. Tem de todo tipo. Mas é possível, sim, ter cavalo puxando carroça. Inclusive, eu acho que é um esporte gostoso, por exemplo, para minha mãe, para o meu pai, mesmo para mim, que já estou chegando nos 60, eu já fico com medo de cair do cavalo, porque se você cai do cavalo quando você tem 15 anos, você dá risada. Quando você tem 60, você já vai quebrar um ou mais ossos, né? Pode até é verdade que uma queda feia pode até ficar paraplégico, né, professor? Sem dúvida, pode quebrar o pescoço e morrer. E se o cavalo cair em cima de você, como existia em alguns esportes, o cavalo dava uma rodada assim e caía por cima do cavaleiro, era morte na hora, imagina, né? A dinâmica de um cavalo pesado caindo em cima de você. Mas voltando a falar de coisas mais agradáveis,
a charrete. Charrete É uma paixão brasileira, né? Então é possível. Que estão nas romarias, né, do país. Então é possível você cuidar muito bem do cavalo e depois ele puxar a charretinha sem problema nenhum, com caixa de som ou sem. Se você cuidar direitinho dele. Dá água pro cavalo, a comida, o alimento. Quanto que esse animal aguenta andar, professor? Um cavalo assim? Depende do treino, né? Depende do treino. O cavalo anda 20, 30 quilômetros, se ele estiver bem treinado, direto? Bem ferrado. Direto. Dá uma paradinha para tomar uma água. Mas anda. E o tempo de vida do cavalo? O enduro, por exemplo, a prova mais forte do enduro são 130 quilômetros. 130? 130 quilômetros. A cada 15 ou 20, não sei exatamente, para no que a gente chama de vet check. São medidas todas as funções vitais do cavalo, temperatura, batimentos cardíacos, frequência respiratória. Se ele estiver fora de um limite, é desclassificado na hora. Mas esse então, 130 é contínuo? Contínuo. Eita, nós. Só para a cada 15, 20 para o vet check. Mas ele vai na charrete? Ele puxa a charrete? Com gente em cima. No galope. Já fez isso, professor? Já foi? Não. Nossa, too much pra mim. Muito. Você ia falando da idade? Um cavalo vive mais ou menos 25 anos, vai. Eu tenho um cavalo que essa semana eu vi que morreu com 34 anos. Tem cavalo que morre com 20 e poucos. 25 anos acho que é um número médio bom para o cavalo. Mas só para concluir, o fato da carroça. Né? É uma alternativa boa para uma pessoa que já não está mais jovem, que já quer uma coisa mais segura e quer desfrutar o cavalo ainda, né? Tem uns carros que a gente já chama, não é mais charrete nem carroça, é um carro que tem freio a disco. Eita! Você freia ele, independente um lado do outro, então você faz altas manobras com aquele cavalo. E ele puxa pelo peito, né? Toda a força. A tração dele é a partir do peito, então não é também sacrificado ou qualquer coisa assim diferente. Esses conceitos são muito delicados, tá? Delicados. Alguém pode ligar aí, mandar uma pergunta e falar assim, eu quero ver botar uma cera nas costas do professor Raul e um freio na boca dele para ver se ele vai achar que isso é normal, né? Mas eu acho que é normal. Não nas minhas costas, mas na do cavalo. Entendi. E a chicotada? O chicote, eu gosto de montar com o chicote na mão. E nunca encosto no cavalo. Eu só mostro para ele assim. Como ele tem uma boa visão de quase 360 graus, eu mostro, eu ando com o chicotinho assim, ó, guardadinho. Mas aqui. Ele sabe que aquilo... Lógico. Eu mostro para ele aqui, ele já começa a ir mais rápido. Então os chicotes são tudo bem. Você vê numa prova de 3 tambores, o pessoal gosta de bater bastante. Ou com a espora, né? A espora também tem muitos tipos de espora. Não machuca Nos esportes o que eu cavalo. trabalho, ela é cega. Ela não tem nem nada que roda, ela é só uma ponta assim, certo? É uma ponta mesmo. Mas machuca? Não machuca, não é ponta, não é pontuda, é uma bolinha no final. tá. Então você encosta nele, você comanda ele, porque assim, tem tipos de equitação que são muito especializadas. Você quer que o cavalo ande de lado devagar, ou você quer que ele ande para o outro mais rápido. Então é difícil essa... Então você precisa de uma espora, de um chicote, de um monte de controles. Mas é assim, no esporte, Dani, tem uma inspeção veterinária antes do esporte e o bicho entra na pista. Quando ele sai da pista, ele vai para um cercadinho onde vai ser colocado um lenço de papel na região das esporas e no lábio dele, na comissura labial. Se ficar rosinha de sangue, ele está desclassificado. Então existe um super serviço que garante a integridade do cavalo. Sangue em prova, digamos que o juiz está lá, o cavalo passou aqui, ele mordeu a língua e está saindo um sanguinho, para na hora. Da mesma maneira como se ele tiver manco. Se ele tiver com andamento irregular, para na hora. Quem pratica esporte com cavalo, a gente pode chamar de... Cavaleiro. Cavaleiro ou amazona. Cavaleira também não é errado, tá? Cada vez mais é popular uma cavaleira. Porque, sabe, você vai falar amazona, daqui 2 segundos é Amazonas. E Amazonas é um estado e um rio, tá certo? Já a mulher que monta cavalos é a amazona. Legal, maravilha.
Professor, já estamos caminhando para o final, que pena, tá passando muito rápido. Demais, Falei que passa rápido? Passa rápido. Eu sei que vou. E o tema é super legal. Ecoterapias, toma uma aguinha aí. Vamos falar um pouco sobre ecoterapias, como esse trabalho lindo que eu já tive a oportunidade de fazer uma matéria sobre com o pessoal da PAI, o quanto ele ajuda adultos, crianças com deficiência. Já teve a oportunidade de trabalhar com ecoterapia, já viu de perto? Fala um pouco deste universo aí pra gente. Eu já vi de perto, trabalhar nunca trabalhei, mas já vi de perto e com grande frequência pessoas que coordenam e oferecem a ecoterapia me procuram atrás de cavalos para ecoterapia. Raul, estou precisando de um cavalo, né? Então, geralmente, pode ser cavalos que já não servem mais para o esporte ou que já estão no fim da vida. Porque eles andam bem devagarzinho. Mansos, porque esse cavalo da ecoterapia ele tem que ter características importantes. Ele tem sim, quais? Uma é ser absolutamente manso, né? Ele tem que entrar num lugar especial, ao lado de uma rampa, para essa pessoa especial subir nele. Ele vai andar com 2 ou 3 profissionais ao lado. É o responsável pelo cavalo, é o psicólogo, é o fisioterapeuta, seja lá outro profissional que for envolvido o enfermeiro nessa mesmo, equipe né? na equipe multidisciplinar. Então o cavalo tem que ser um santo, né? A característica principal dele é ser santo. E não pode ser muito pequeno nem muito grande, ele tem que ter uma altura que seja justamente confortável para o profissional mexer com o usuário dele, né? Com uma pessoa especial. Mas é assim, pelo pouco contato que eu tenho diretamente, eu vejo que assim, o benefício para quem usa a ecoterapia é gigantesco, né? Crianças autistas, por exemplo, com síndrome de Down ou paralisia cerebral. Sim, eu vi. Que tem pouca interação com a sociedade ou pouco controle do seu próprio corpo, a partir da ecoterapia, rapidamente conquista confiança e conquista equilíbrio, sabe? Começa a ganhar tônus muscular, começa a se defender, se relacionar melhor com o ambiente. E por que a escolha do cavalo? Você imagina o cavalo fazendo aquele movimento assim, né? É biológico, é totalmente biológico ali. Agora eu vou passar fora da minha área, mas imagino que tem uma energia ali, né? A gente sabe que os animais sentem quem é bom e quem não é bom, né? Muitas vezes você bota uma criancinha em cima do cavalo, o cavalo reage de uma maneira. Você bota um cara experiente, o cavalo reage de outra, né? Eu sei que é um benefício gigantesco. E as grandes hípicas de São Paulo, todas têm um serviço de ecoterapia. Não é barato, infelizmente não é barato, porque não é só o trato do cavalo, é toda essa equipe multi que tem que sobreviver também, né? A gente não conseguiu ainda trabalhar sem necessidade de ser remunerado, né? Então não é barato, infelizmente. Mas, como existe todo esse movimento que hoje cresce, né? De não usar os animais, de acreditar o uso de animais como um tipo de abuso, né? Que eu acho muito errado isso, né? Você veja, essa semana, Dani, até para abrir um parênteses aqui, eu quis comprar uma coleira nova para minha cachorrinha, né? Ela não anda de coleira, de guia na coleira, ela anda com peitoralzinho. É uma cachorrinha, uma Fox paulistinha. Mas ela perdeu a coleirinha dela e eu queria uma coleira. E eu fui no pet shop, uma veterinária me atendeu. Eu nem falei que eu era veterinário. Eu queria uma coleirinha assim. Ah, não, essas coleiras não existem mais porque maltrata o cachorro, dói no pescocinho. Aí eu tenho meu lado chato também. Eu falei assim, não, mas para mim, cachorro sem coleira é vira-lata. Eu gosto de um cachorro com uma coleirinha bem bonitinha, assim. Como é fêmea, se tiver umas pedrinhas, melhor ainda. Não, isso não tem mais. Então, tá esse mimimi, tá muito gigantesco. E a gente não pode esquecer que o cavalo tem muito a oferecer para o ser humano. Né? E não podemos deixar esse negócio de sei lá como deve se chamar, mas cachorro continua sendo cachorro e cavalo continua sendo cavalo, boi continua sendo boi, bife continua sendo bife, ovo, leite, queijo. Tem que ter respeito, eu acho, né, professora? A palavra é respeito. Tudo, né? Com respeito. Tudo com respeito, com bem-estar, com humanidade. Né? Tudo. Eu, por exemplo, não sou vegetariana, vegana, respeito quem é, eu entendeu? Também. Respeito quem cuida zelosamente de um animal desse de grande porte. Como eu disse, zelosamente.
né? Porque já fiz, né, em matérias de TV, denúncias em abatedouros, assim, que é indigno para qualquer animalzinho. Então, ali é outra coisa, ali é... A ganância do ser humano ela não tem limites. Ali né? O ser humano explora o semelhante, ele não vai explorar os animais. Denuncie, inclusive, claro, se você vê. Sem dúvida. Com animais de grande porte, cavalos, também denuncie e tenta aí achar o número das zoonoses da sua cidade, né, professor? Sim, com Ou certeza. entre em contato com, talvez, um veterinário aí da sua cidade. Fala, ó, tô presenciando isso, tire algumas fotos, tal, quero fazer uma denúncia anônima, né? Pra ver se a prefeitura ou o órgão competente, né, consegue ajudar de certa forma. Como eu falava do veganismo, tem também essa questão aí, até na montaria do animal, né, professor? Sim, você sabe, Dani, a gente não pode ser intransigente, tá certo? A gente pode até pregar as ideias, mas a gente não pode ser intransigente contra ela. Aqui vizinho daqui, em Itatiba, uma cidade próxima, tem o Doda Training Center. O Doda já foi o número 1 do Brasil de cavaleiro profissional de saltos. Já ganhou medalhas na Olimpíada para o Brasil no salto. Apenas um parênteses rapidíssimo, na Olimpíada, o único esporte que usa animal na Olimpíada, nos Jogos Olímpicos, é o hipismo. Com 3 modalidades, o salto sobre obstáculos, o adestramento, que é o que eu trabalho mais proximamente, e o cross country, um esporte mais ousado, com obstáculos naturais. São esses 3. O Doda já tem 45 anos, acho, já não está mais no seu auge, apesar do hipismo ter cavaleiro de 60 anos competindo, de 15 a 60 anos. Mas então no Doda ia ter lá uma grande prova, uma prova com 300 inscritos, uma prova de salto bacana, chique, tecnicamente exigente, e bateu na porta um oficial de justiça com um mandato emitido por uma ONG de Pelotas, no Rio Grande do Sul, dizendo que ali se fazia maus tratos nos animais. Então, assim, esse histerismo, ninguém ganha com isso. O único que ganha é a visibilidade, algum mal intencionado ganha visibilidade, né? Mas ninguém ganha com histerismo. A gente tem que ter respeito e tem que ter um pouco de compreensão também, né? Nunca vi, claro, com raras exceções, fazendo direito. Tem os caras que fazem mal, acabei de falar da ganância. Tem o ganancioso, quer vencer, ele judia. Mas isso tem que ser coibido pela própria organização do esporte. Eu nunca vi um cavalo campeão, vencedor, que tivesse machucado na boca, ou no céu da boca, ou aqui nas esporas. É lógico, tem um dia que o cara pega mais forte, machuca, tem. Mas isso não pode ser a rotina, nunca é a rotina, não deve ser, né? Então eu acho que dá sim para utilizar os animais para o esporte, para o lazer, de uma maneira digna para eles. Com certeza dá. E quem está se formando, né, médico veterinário e tal, é vegano, né, acredita nas suas convicções, acredito que há maneiras, por exemplo, na sela ali do cavalo, que utiliza material não vegano, de repente, com o crescimento do veganismo, a indústria produza algo que não seja necessariamente com matéria... mas já tem. Já tem, né? Celas de propileno, polipropileno, celas de materiais que vêm do petróleo, né? Será que é vantagem a gente usar o couro do boi, que ainda hoje produz proteína animal para alimentar o homem, ou é melhor usar um derivado do petróleo? Agora, talvez a gente possa fazer de um bambu trançado, alguma coisa assim, já é diferente, né? Mas assim, não ser vegano não é uma garantia de ser saudável. É isso que eu quero dizer, né? Tem celas já artificiais, né? Assim como eu acredito que o banco dos carros já não é mais de couro. É um substitutivo do couro, né? Mesmo dos carros chiques, bacana, tudo bem. Vai ter carros ainda que é do boi especial dos Alpes. Mas a grande maioria não. Não dá, né? Financeiramente já não compensa, né? Não justifica. E isso é uma questão para um próximo bate-papo no podcast. Professor, eu queria agradecer. Olha como passou rápido. Peço até compreensão aos meus alunos. Professor de 58 anos, ele tem uma outra escola, eu operei cachorro enquanto eu era estudante, eu sacrifiquei animais em aula, né? Então isso não quer dizer que eu sou duro por causa disso, mas eu quero sim que todos entendam que o mundo está em transformação.
Só que essa transformação ela é paulatina, ela vai acontecer de qualquer maneira. Então eu vivo brincando com meus alunos na sala. Eu sei que tem 2 ou 3 veganos, então eu falo na picanha mal passada, que eu gosto. Mas essa é uma brincadeira e para eles entenderem que existem diferenças. Afinal, a diversidade hoje não é o principal motivo de compreensão e de aceitação, né? A diversidade, todo mundo quer diversidade. Então tem o vegano, mas tem também o carnívoro. Tem também o carnívoro e todos devem ser respeitados, tá bom? Um abraço a todos vocês, estudantes do curso de Medicina Veterinária aqui da nossa Unifacamp. Quer conhecer o nosso curso? Tá vindo de outra instituição, quer se transferir para cá? Opa, só você acessar unifacamp.edu.br. Lá tem o curso de Medicina Veterinária, o QR Code já na tela aí para você, tá bom? Tá fácil, é só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code. Se você estiver nos ouvindo e nos assistindo pelo celular, tem no descritivo aqui do vídeo do YouTube, tá bom? E aí você troca uma ideia com o coordenador do curso, né? Estamos num polo bem bacana, porque o nosso polo aqui é próximo à região de Campinas, a região de São Paulo, então, né, perto, inclusive, da estação de trem, 5 minutinhos andando, é Rapidex. Então, se você quer se transferir, quer vir estudar medicina veterinária aqui, sem falsa demagogia, tem um corpo docente incrível. Você pode ver, né, através do nosso podcast de hoje, professor Raul, mas junto com ele tem uma equipe incrível de professores. E eu só tenho a agradecer ao professor Raul pela disponibilidade, mostrar um pouquinho pra gente deste universo, né, dos equinos, dos cavalos, e eu espero que você tenha aprendido. Eu aprendi, eu adorei, eu amei. Obrigada, professor, gratidão, obrigado. Viu? Muita gratidão. Dani, muito obrigado pelo convite, fiquei muito feliz de estar aqui, de colaborar um pouquinho também, né, com esse exercício aqui da comunicação, né, faz parte do curso de comunicação, essa iniciativa aqui. E realmente só deu para falar um pouquinho. Me perdoe quando eu vou a assuntos mais polêmicos, eu dou a minha opinião pessoal, mas se houver eco na audiência e tiver necessidade de eu voltar, eu posso voltar quantas vezes for necessário. Obrigada, tá, professor. Muito obrigada mesmo, viu? Divulgar o conhecimento sobre o cavalo, justamente junto da sociedade, é uma das minhas missões. Ah, obrigada, professor. A gente entendeu essa missão. Que linda missão, né, pessoal? Então, até o próximo episódio. Obrigada pela sua companhia. Espalhe a semente do conhecimento. Espalhe esse podcast para todo mundo, tá bom? E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.